Boa noite. Vamos começar aí mais uma aula do nosso módulo, das nossas aulas aí sobre gêneros literários. E hoje nós vamos falar um pouquinho do gênero narrativa. Eu vou botar aqui o texto que a gente está usando na tela. Deixa eu dar uma mexida aqui. Então tá aí. Então a gente vai falar um pouquinho sobre narrativa e eu vou começar essa aula de hoje dando um conceito do que é narrativa. Eu gosto de usar um conceito bem simples para narrativa, que é um texto que conta uma história. Essa história pode ser escrita em prosa ou em poesia. Em prosa são textos mais sem verso, sem rima, e a poesia tem ali o verso, a rima, né? Tem aquele cuidado poético. Uma narrativa muito conhecida, né, escrita em forma de poesia, é a narrativa dos textos épicos, né, que é, por exemplo, a Ilíada, a Odisseia, é uma narrativa escrita em verso. As narrativas bíblicas, elas costumam ser escritas em prosa, né, que é um texto, sem, como já falei antes, né, sem essa preocupação de ter rimas e versos. Né? Ele só vai escrevendo da forma mais próxima do que como a gente fala. Né? Nós falamos em prosa, em via de regra. Na Bíblia, a gente vai ter alguns tipos de narrativa. Né? Eu acho interessante a gente parar para pensar que você tem esse gênero, né, que é algo maior, que é a narrativa, e depois a gente vai ter as tipologias de narrativa ou as subtipos de narrativas, que vão ser essa divisão dentro do próprio gênero. Né? Então, a narrativa ela tem alguns tipos de narrativa, que, por exemplo, a narrativa de origem. Então, uma das tipologias que aparecem dentro do texto sagrado, né, da Bíblia, como um tipo de narrativa, são as narrativas de origem. O que é uma narrativa de origem? É uma narrativa de fato que conta o início de alguma coisa. Né? E a gente tem essa expressão de narrativa de origem de Gênesis 1 a 11. Então, o que está acontecendo ali em Gênesis 1 a 11? Início da criação, início dos povos, início ali das cidades, por exemplo, com Nirod, em Gênesis 11. Então, a gente tem essas origens. Né? Os filhos de Noé ali sendo... o berço da origem daquelas nações que estão ali em torno, os semitas, os cananitas, entre outras questões assim. Então, a gente tem essas narrativas, que são narrativas de origem. Nós temos também na Bíblia um gênero narrativo chamado tragédia. Né? Os gregos têm a tragédia, mas nós também temos narrativas em forma de tragédia na Bíblia. O que é uma tragédia? Uma tragédia mostra a ascensão e queda de um herói, de um indivíduo. E é exatamente isso que acontece na história de Sansão. Né? Sansão ele tem ali o nascimento dele cheio de promessas. Sansão tem um auge, né, que os filisteus estão morrendo de medo dele. Depois Sansão tem uma queda, Sansão até tem uma remissão no final, mas essa remissão meio que acontece com uma morte dele. A gente tem Saul também. Então, a tragédia é essa questão do herói que ascende e depois você tem uma virada de história. A tragédia, ela também, fora do contexto bíblico, ela também pode ser ao contrário, né? Alguém que está em queda e tem uma ascensão, mas isso é raro. Via de regra, é alguém que tem ali ascensão e queda. Nós temos textos épicos na Bíblia. O que é um texto épico? É um texto que contém uma série de episódios que contam histórias de um grupo ou de uma pessoa. Essas histórias são recheadas de feitos memoráveis e extraordinários. Uma das epopeias mais famosas da Bíblia, talvez a que chame mais atenção, é a peregrinação do povo hebreu no deserto. Né? É um texto que tem esse teor épico, né? Que conta ali essa questão dos grupos que vão se movimentando no deserto, e dentro dessa história você tem ali maná caindo do céu, mar vermelho abrindo,
né, que são eventos memoráveis e eventos extraordinários. Inclusive, alguns desses eventos memoráveis, o tempo todo Deus vai pedir que o povo reconte essas memórias. Isso é muito importante, essa palavra aqui no, né, memoráveis, ela é muito importante, inclusive, para a fé cristã, porque tem lá, façam isso em memória de mim, né, Jesus mandando fazer. Então, essa questão de trazer à memória esses atos, esses feitos extraordinários, inclusive é uma constituição assim, da própria fé judaica cristã. Nós temos um romance na Bíblia, né, um romance antigo. O romance que aparece na Bíblia, ele é um romance romântico. E isso é bem legal. O romance, ele é um gênero literário que pode ter romance policial, né, tipo Sherlock Holmes, né? Mas na Bíblia vai aparecer um gênero desse romance que aborda a relação de Ruth e de Boaz. Por mais que ele tenha bastante questões envolvendo a lei do levirato, que é uma lei de proteção à propriedade, né, da época, à herança, mas é um texto que conta a história, essas questões. O autor bíblico, ele deixa ali bem claro esse romance, né? Como que tem esse cortejo de Boaz primeiro, por ela ali, né? Ruth está catando as espigas e Boaz se aproxima, é muito cortês com ela. Depois ela vai lá e se deita aos pés de Boaz. Você tem toda esse enredo, né? Que é parte de um romance romântico da antiguidade. Nós também temos as narrativas heróicas. As narrativas heróicas, ela dialoga muito com as narrativas épicas. Né? Eu até botei aqui o gênero, a tipologia, né, da narrativa heróica, ela se aproxima do épico. Ela consiste em contar a história de um herói, tipo Abraão, tipo Davi. Né? A narrativa está em torno desses indivíduos. E é um gênero, um tipo, né, de subgênero aí das narrativas, que se aproxima muito da questão do épico. O texto bíblico também vai apresentar para a gente narrativas mais satíricas, né? Que são as sátiras mesmo, que é a exposição das falhas ou loucuras humanas por meio de uma ridicularização ou crítica. Né? Jonas tem muito dessa questão da sátira. Né? Jonas, ele rejeita o amor universal de Deus por um povo, né, que é o povo ali de Nínive, e você tem toda essa conversa de Deus com Jonas, que é meio que essa crítica, essa crítica até um pouco engraçado, né? Deus pegou Jonas e botou dentro de um peixe, não foi engraçado para Jonas, mas tem essa questão sátrica aí que mostra essas falhas ou loucuras humanas e fazendo essa crítica. E tem uma crítica, por exemplo, à forma como o povo enxergava os assírios e como os assírios de fato eram uma nação bem ruinzinha, né? Os assírios eram bem cruéis e Jonas não queria pregar uma misericórdia de Deus para um povo cruel. Então toda a estrutura ali tem muita sátira, você tem muitas linguagens assim que são, por exemplo, Deus ele cria uma plantinha e essa plantinha é uma metáfora do povo de Nínive. E aí no final essa planta cobre Jonas, né, no final do livro, e Deus resseca essa planta, e Jonas fica ali meio tristinho porque perdeu a sombra, aí Deus está vendo, Jonas? Se você está aí apegado a uma planta, imagina eu, os seres humanos. Então é toda essa questão de mostrar como Jonas, essas falhas, essas loucuras da Síria, tem toda essa crítica que faz parte da sátira, né? A gente tem episódios de polêmica, né? E, por exemplo, a mais famosa é a polêmica de Elias com os profetas de Baal. Né? De fato, é uma polêmica, um furdunço, né? Em torno de Elias e dos profetas de Baal. E nós temos as parábolas. As parábolas, elas são narrativas de comparação, elas são um gênero de comparação muito forte que Jesus usa muito. Né? Então, a gente tem esses tipos de narrativas na Bíblia. É óbvio que eu fiz uma lista, mas essas listas elas nunca são exaustivas, né? Elas são mais exemplificativas.
porque podem existir diferentes. A própria narrativa da queda do homem, ainda que nas origens, se caracteriza como uma tragédia. Pode ser, sim, a ascensão da criação e a queda, e a queda, né, o fracasso de Adão e de Eva. Né? Então, pode sim, pastor. A narrativa de Adão e Eva, com certeza, pode ser considerada aí também uma narrativa que tem tragédia no meio. As, as narrativas bíblicas, elas são histórias que mostram o agir de Deus na sua criação entre seu povo, e o personagem principal, o Deus bíblico, é o Deus que age na história, e ele é o personagem principal. A gente vai trabalhar um pouquinho isso melhor à frente, mas é importante a gente saber disso. E essa questão de um Deus que trabalha de forma linear na história é, de fato, uma novidade da fé judaico-cristã. Né? As religiões antigas, elas eram cíclicas, elas respeitavam calendários. E é dentro desses calendários, né, que fazia sempre um eterno retorno, que elas aconteciam. Então, o mundo começa no início de um ano, faz o torno, acaba no final do ano e começa novamente um ciclo. Então, não tem essa ideia de um início, meio e fim. Isso é muito judaico-cristão. Então, essa questão de um Deus que age na história é uma novidade trazida pelos judeus e pelos cristãos. Então, sabendo que tem esses tipos de narrativas, sabendo que Deus é um Deus que se revela na história, a gente vai começar a tentar responder agora duas coisas que as narrativas não são. E isso é importante para a gente, porque são errinhos que às vezes a gente vê acontecer, que, por exemplo, que as narrativas elas não são apenas histórias de pessoas que viviam nos tempos bíblicos. E com isso eu não estou falando que elas não são histórias de pessoas, elas não são apenas histórias de pessoas que viviam nos tempos bíblicos. Porque os personagens bíblicos, ao mesmo tempo que eles são pessoas que existiram, eles são arquétipos. O que é um arquétipo? É um modelo, um tipo, um paradigma de nós. Então, quando a gente está lendo a história de Abraão, a gente meio que tem Abraão como esse paradigma, como esse modelo. E quando eu digo modelo, não estou falando só de modelos positivo não. Estou falando que ele pode ser um modelo positivo ou um modelo negativo. Porque, aliás, nós somos esses seres complexos e que temos pontos de virtudes e pontos de vício, de erros, né? Então, esses personagens bíblicos, eles são arquétipos de quem nós somos. Então, quando a gente está lendo, meio que a gente vai se identificando com esses personagens, com os dramas desses personagens. Então, encarar... Boa noite, Rosana. Então, nós, em hipótese alguma, podemos encarar os personagens bíblicos de uma forma só, sem levar em consideração essa questão do arquétipo do que esse personagem é. Então, eles são modelos, eles são tipos de nós, são paradigmas de nós. Então, nós vamos nos identificando, né, com esses personagens, tanto com as virtudes e tanto com os defeitos. Né? Não é comum, é uma coisa bem legal. Não, eu sou meio Pedro, então a gente já sabe que essa pessoa é meio esquentadinha. Né? Então, essas questões de identificação, elas vão acontecendo, para o bem e para o mal. E essa é a graça dos personagens bíblicos, né? Eles são tipos de nós. E são tipos de nós porque são humanos. Né? Tem um teórico da literatura, que o sobrenome dele é Barthes, que ele vai falar que os personagens bíblicos são muito diferentes dos personagens gregos. Ele faz a comparação entre personagens gregos, né, em tragédias, né, na Ilíada, na Odisseia. Ele faz assim, uma comparação bem legal. E ele vai mostrando como que os personagens gregos são constantes. Né? Aquiles, ele começa herói, termina herói. E aí ele dá exemplos de como isso acontece. Aquiles ali, aquele cara que é o herói da Guerra de Troia, ele é o herói da Guerra de Troia. Então, se ele sai da Guerra de Troia, né, a gente já viu isso aí até em alguns filmes, né, porque a história de Aquiles é bem famosinha, ele é o herói grego, né, da Ilíada,
E eles estão ali guerreando contra uma cidade chamada Troia, e se Aquiles não luta, eles estão perdendo. Porque Aquiles é o herói que vai vencer o tempo todo pelo exército grego. Então, ele é esse herói constante. Ele não tem oscilação. Não estou falando nem que a epopeia não apresenta algum defeito, que eu estou falando que ele é constante. E o Bard vai falar que os autores bíblicos são oscilantes, porque são humanos. E isso é bem legal. Então, os personagens bíblicos, eles são esses modelos. Quando eu digo paradigmas de nós, eu estou falando de ser um paradigma do que é humano. Né? E isso aproxima muito a gente deles. Então, não são apenas personagens que viviam nos tempos bíblicos, mas são paradigmas de nós. E outra coisa que eu vejo também que é importante falar, que as narrativas elas não são alegorias. Quer dizer, elas não são representações figurativas de significados ocultos. Então, a gente não precisa ler a Bíblia, né, nessa questão da interpretação das narrativas, procurando algo oculto no texto, ali meio esotérico, como se a gente... Não, são textos que vão falar, que narram ali histórias onde Deus é o personagem principal e a gente tem ali os personagens bíblicos que vão aparecendo. E aí, como que a gente responde por interpreta isso? Levando em consideração o tempo histórico, a própria narrativa bíblica. A gente não precisa procurar no texto bíblico significados ocultos. Né? Porque não tem essa necessidade. Né? Eu fico brincando que Deus ele se revelou a nós. Então, a Bíblia é uma revelação. É só a gente estudar direitinho que está tudo ali daquilo que a gente precisa saber. Não precisa catar ali significados mais esotéricos, essas coisas, porque não precisa. Então, a gente não encara as narrativas bíblicas de formas alegóricas. Não, porque isso aqui, Davi fez isso aqui, porque isso aqui tem não sei o quê. Não precisa. Entenda como era um reino no Antigo Oriente Próximo, né, ali em Israel, como o rei se comportava, como eram as leis da época, que a gente vai entender o texto bíblico direitinho. A gente não precisa procurar significados ocultos, porque isso aí é meio esoterismo e não interpretação bíblica. Então, agora vamos para os princípios de interpretação de uma narrativa. A gente vai falar aí, geralmente, uma narrativa não ensina diretamente uma doutrina. Ela simplesmente conta uma história e nós sistematizamos para melhor compreendermos. Um exemplo clássico disso é a doutrina da criação. A gente tem lá, Deus é criador de tudo, Deus fez todas as coisas, mas a Bíblia, por exemplo, ela não tem nas narrativas ali de Gênesis 1 e 2, isso não é feito igual quando a gente lê num corpo de doutrina da Convenção Batista Brasileira. Né? A gente vai lá na declaração doutrinária e tem lá, né, que Deus é criador, né? A gente gosta muito de uma definição de Langston, que Deus é criador e sustentador de todas as coisas. A Bíblia não está preocupada, as narrativas, em sistematizar isso. Então, ela está narrando o que Deus criou. Está narrando o que Deus fez. Está apresentando Deus como esse personagem que cria. E nós sistematizamos esse conhecimento para melhor compreensão da gente. Mas o texto bíblico, as narrativas, elas não estão preocupadas em fazer esse tipo de construção. Até porque, exato, pastor Júlio, a sistematização foi criada por nós para nossa facilitação. A gente cria para ajudar a entender, né? Mas a gente sistematiza. Então, as doutrinas bíblicas, a gente pode dar outros exemplos, porque, por exemplo, você pega ali a narrativa de Abraão. Aí Deus faz aquela promessa a Abraão, né? A partir da tua descendência vão ser criadas todas as coisas na terra, vão ser abençoadas todas as famílias na terra. Aí depois você pega uma promessa muito parecida feita para Davi na frente. Mas o que o autor bíblico está fazendo? Ele só está narrando. Ele só está narrando o texto.
E a gente vai sistematizando para entender, por exemplo, Deus prometeu aqui a Eva que da semente dela viria um. Deus prometeu a Abraão um descendente. Deus prometeu a Davi um descendente. E aí a gente faz uma teologia, por exemplo, do Velho Testamento. Mas isso não era a intenção primeira do autor. O que o autor está fazendo é narrando essas coisas. A sistematização é por nossa conta. Uma coisa também bem interessante de falar é que 70% mais ou menos da Bíblia, aproximadamente 70%, é de narrativa. Então é o gênero predominante da Bíblia. Contação de história. E isso é bem legal, porque, como eu estava falando, eu acho que eu até citei na aula passada, né, que a Bíblia ela quer levar a gente a ter experiência. E eu citei o Walter Benjamin, quando ele faz a diferença entre experiência e vivência. A vivência está na espera da opinião, né, do pitaco, né, como a gente diz por aí. E a experiência está na esfera de você ouvir alguma coisa, pensar sobre essa coisa, assimilar essa coisa, e aí, a partir daí, desenvolver um princípio no próprio coração para viver e para gerir a vida. Então, as narrativas bíblicas estão nessa esfera também da experiência, né? Você vai lendo as histórias bíblicas e você vai aprendendo por meio da experiência. Né? Uma narrativa pode ilustrar um ensinamento ou uma ordenança. Por exemplo, no livro de Atos. Em Atos dos Apóstolos, basicamente está acontecendo a grande comissão. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho. Aí você começa aqui em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, né, até os confins da terra. Então, olha só que interessante. É justamente o caminho que o livro de Atos faz. Então, é uma narrativa, um livro inteiro narrativo, que está ali exemplificando um ensinamento ou uma ordenança. Então, isso é bem legal. E aí eu coloquei aqui, uma narrativa pode. Então, nem sempre, mas pode. Quando você, toda vez que acontece uma narrativa, está exemplificando alguma coisa? Não necessariamente, mas isso pode acontecer. Narrativas paralelas podem acontecer. Narrativas em resposta, por exemplo. Em Abacuque, o profeta fala, ainda que não haja o fruto da vide. Aí quando você chega em Zacarias, fala, Deus prometeu que o fruto da vide vai acontecer. Então são ecos. Né? Ali esses ecos eles acontecem. Uma narrativa registra o que aconteceu, sejam atitudes boas ou atitudes ruins. Acho muito bacana parar para pensar que toda vez que a gente vai pregar sobre um personagem bíblico, nós, via de regra, vamos exaltar as virtudes da pessoa, como a pessoa era boa, como a pessoa era legal. Né? Mas o texto bíblico ele não está preocupado em passar pano na mão em passar a mão na cabeça de ninguém, não. Então, por exemplo, a gente vai ver textos em que Abraão está mentindo. A gente vai ver, por exemplo, um texto muito famoso de um erro de um personagem bíblico muito grande, é Davi. Davi lá, adulterando com Betseba, e ainda manda matar o marido da mulher. Então, a Bíblia não... Pedro traiu Jesus. Embora a gente vai ter aqui um tempo só para falar dos evangelhos, mas os evangelhos também são narrativa. Só que é uma narrativa especial que merece uma aula só para eles. Então, quando a gente está analisando, a gente vai ver, por exemplo, Paulo contando uma narrativa dentro de uma carta, né, que é a de Gálatas, do encontro de Pedro com os gentios, e aí chega a turma de Tiago, e Pedro comete ali um preconceito contra os gentios, e Paulo exortando Pedro. Então, olha só, as narrativas bíblicas não vão ter a preocupação de esconder essas falhas, essas tensões. Tem um texto que eu sempre gosto de usar quando eu estou falando disso. Pedro recebe uma visão, né, que é aquele um lençol em Atos dos Apóstolos. Um lençol com várias comidas que eram consideradas impuras para os judeus. E Jesus está falando, mata e come. E Pedro falou, eu não vou comer nada impuro não, Senhor. E aí Jesus fala, olha, não digo que é impuro aquilo que eu já purifiquei. E essa visão era uma ordenança de Jesus, era um pedido de Jesus, para Pedro ir à casa de Cornélio. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, Pedro chega lá falando, olha, eu não queria estar aqui não, mas porque eu tive uma visão, eu vou vir na tua casa. Olha, isso é uma falta de educação hoje.
Na época, Pedro estava ferindo um rito de hospitalidade. Você não podia ser um mal educado nesse ponto com seu anfitrião. Porque quando você ia na casa de alguém, você estava celebrando comunhão. E isso era muito mais sério na antiguidade do que é hoje. E a Bíblia não está escondendo essas oscilações, esses erros, né, nas narrativas. Então, vai ter muita coisa boa, e eu acho que nossos olhos estão treinados a enxergar as coisas boas, mas nossos olhos não estão treinados a enxergar esses eventos ruins nas narrativas, esses eventos que são complexos, que são do que é humano, sabe? Nem todo dia a gente está bem, eles também não estavam. Nem todo dia a gente está produtivo, eles também não estavam. E a Bíblia deixa... Sim, sim, Jonas fez a mesma coisa, né? Negando um pedido de Deus para evangelizar lá, para pregar lá para o pessoal de Nínive, os ninivitas. Então, quando a gente está na narrativa, a gente precisa ficar atento a isso. E eu acho que isso é bem bacana da gente parar para olhar, porque isso vai mostrando para a gente como que as promessas de Deus, né, a história da redenção, ela não é um ato e uma atitude humana. Ela é uma atitude divina. É Deus trabalhando por meio de gente imperfeita, e imperfeita como nós. Imperfeita, com esquisitice, com os preconceitos, com as dificuldades. E Deus está moldando essas pessoas, e ele não está desprezando essas pessoas. Então, quando a gente está olhando as narrativas bíblicas, e eu falei que as narrativas, os personagens bíblicos, eles são meio que modelos e tipos de nós, ajuda muito. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião de liderança, e aí o pastor que estava dirigindo a reunião perguntou assim, por que vocês acham que a igreja hoje ela não consegue fazer o que a igreja primitiva fazia? E aí uma das coisas que eu falei foi essa, eu falei assim, porque às vezes a gente acha que aqueles camaradas que construíram a igreja primitiva eram pessoas perfeitas e que nós estamos aquém, né? A gente é muito ruim perto deles. Não, eles eram pessoas com limitações, com dificuldades, com virtudes, com bondades, com complexidade humana, igual a gente. Então, quando a gente vai ler o texto bíblico, a gente precisa dar essa vida ao personagem, porque se a gente não der essa vida, inclusive a leitura fica maçante, é chata. Então, dar vida aos personagens, enxergar o choro, enxergar o ardil, né, a malandragem do personagem, que são os personagens que são bem espertinhos, tipo Jacó. Enxergar essas coisas são importantes para que essas narrativas ganhem vida. E ganhando vida, faça sentido para a gente entender. Uma das coisas que eu acho muito importante entender com isso é justamente a questão de Deus usar a gente como a gente, sabe? Ah, meu Deus, eu estou tão imperfeito essa semana. Não, Deus vai te usar do mesmo jeito. Deus, pensei isso essa semana. Então, leva o pensamento cativo a Cristo e segue em frente. Então, esses personagens eles são esses exemplos para nós. Nem sempre somos informados no fim de uma narrativa se aquilo foi bom ou ruim. Boa noite, Ismael. Então, nem sempre na narrativa, nós somos informados na narrativa se aquele aspecto ele é bom ou é ruim. Quer ver uma narrativa que dá pano para manga? A narrativa de quando Saul vai até a necromante para pedir para ver Samuel. Rapaz, então assim, você tem um evento que Samuel morre, Saul está perdido, ele vai a uma necromante e pede para evocar o espírito de Samuel e o espírito de Samuel vem. Aparentemente, né? E o texto não está falando se está certo ou errado o negócio. Se virem. Porque a narrativa, a principal motivo da narrativa, ali não é falar se aquilo é real ou não é real, é falar o que aconteceu e o que o entorno estava vendo. Aí nós vamos precisar, é óbvio, de outros textos bíblicos para a gente entender essa narrativa. Por exemplo, a lei diretamente fala sobre não evocar os mortos, não fazer necromancia. Então a gente sabe que é uma atitude que Deus não aprova.
E, e esse texto é tão difícil de entender que a gente vai ter, quando você pega um comentário bíblico bom, ele vai ter ali 4, 5 hipóteses do que pode ter acontecido. Uma das hipóteses é que toda revelação que vem de baixo, ela não é boa, ela não é de Deus. E toda manifestação espiritual que vem de cima é de Deus. É uma interpretação possível. Essa ideia essa ideia na antiguidade do que é celeste, do que é da terra, ela existe mesmo. Existe não só na cultura judaica, mas em outras culturas, né? Tanto que entre os gregos, eu acho legal fazer essas comparações, entre os gregos, as divindades celestiais que moravam no Olimpo, Zeus, Atena, o altar era alto. E quando você sacrificava, por exemplo, os mortos, era uma cova na terra, que a gente chama de deuses quitônicos, deuses da terra. Então tem essa complexidade na antiguidade. Tem interpretações que falam, por exemplo, que o texto se estrutura em torno do espanto da própria necromante do negócio acontecer. Então parece que nem ela, parece que ela era uma chalartona, era uma malandrona lá que estava enganando a galera. E ela sabe, nunca tinha visto uma manifestação daquela e que Deus faz isso. Tem essa interpretação. Aí, de fato, a necromante fica ali assustada. E por que acontecem essas interpretações? Justamente porque a narrativa não está falando se está certo ou errado. Agora, a gente sabe que o que é ponto pacífico? Deus proíbe necromancia. Ponto. Isso é um ponto pacífico entre todos os intérpretes. Mas a narrativa não está preocupada em falar se é certo ou errado. Ela não está preocupada em dizer se aquilo ali é bom ou ruim. A gente precisa de outros textos para a gente se validando. Todas as narrativas, elas são seletivas e incompletas. E para a gente entender isso aqui é meio complicado. E por que elas são? Porque seria impossível os autores sagrados contarem todas as versões de uma história. Faltaria até folha. E folha era caro a beça na antiguidade. Então as narrativas elas são incompletas no sentido de que você não tem todas as versões do mesmo fato. O apóstolo João ele vai falar, olha, a gente não conseguiu escrever tudo que Jesus fez. Não daria em livros e mais livros. Então, todas as ações de Deus na Terra, elas não foram escritas. Agora, nós temos o suficiente para crer. Isso a gente tem. Então, se a gente for falar aqui de suficiência das Escrituras, nós temos um material suficiente para entender quem é Deus, entender quem é Jesus e como ele se relaciona, né, com a criação e nós também somos criações dele. Então, isso aí, nessa perspectiva, tá ok. Mas uma narrativa não conta todos os detalhes. Então, a gente vai ter narrativas, por exemplo, que são curtinhas. Né? Às vezes a Bíblia fala assim, passou o dia todo em tal lugar, mas ali o texto está curtinho. Jesus ficou de manhã até tal hora, né, para ir em tal lugar. Esse percurso, por exemplo, às vezes não conta nada. Vou dar um exemplo para ficar mais palpável. O percurso que Jesus fez para ir até a sepultura de Lázaro está apagado. Está incompleto essa narrativa. Mas o que o texto está querendo fazer, ele fez. Nesse sentido de completude, de mostrar que Jesus se preocupava com Lázaro, que Jesus ressuscitou Lázaro. Mas toda a narrativa ela pega ali um ponto. E eu acho isso muito bonito. Né? Quando a gente for falar dos evangelhos, eu vou falar um pouco dessa questão do olhar dos evangelistas, né? E a gente vai vendo que os autores eles vão abordando as histórias, né, dentro de um olhar, dentro de uma proposta. Né? Isso é bem interessante também. Gente, alguma questão, alguma pergunta? Então vamos continuar. Quem é? O fato narrador, não como dogmático, mas narrativas literárias no geral. O texto. Isso. Depois fazemos as aplicações à luz do que cremos. Exatamente, pastor. As narrativas elas vão contando uma história e a maneira como a gente vai ler interpretar a Bíblia a partir da Bíblia toda, a partir do conhecimento histórico que a gente vai ganhando, a partir do conhecimento do gênero literário que a gente está lendo. Isso ajuda muito
a gente a interpretar melhor. A partir do nosso conhecimento de mundo, a partir do nosso repertório, a gente vai entendendo esses textos melhor, né? De acordo com o nosso crescimento, né, nos estudos deles. As narrativas não são escritas para responderem a todas as questões teológicas. Ou seja, nenhuma história terá em si essas respostas, mas sim toda a Bíblia. Então, o livro de Gênesis não pretende nele encerrar todos os temas da teologia. A narrativa de Gênesis 1 não pretende nela encerrar toda a teologia. A narrativa da vida de Abraão não pretende nela encerrar todas as questões da teologia. Por isso que a gente precisa, para entender o que eu gosto de chamar de lógica sistêmica, para interpretar as escrituras, a gente precisa ter um olhar mais holístico, um olhar de fato de como a Bíblia se estrutura, do que está acontecendo, porque uma história só, uma narrativa só, ela não encerra nenhum tema. Isso aqui é muito importante também, porque senão a gente pode fazer uma teologia muito doida. Eu estava vendo esses dias, né, um camarada pregando um sermão e confirmando em cima das falas dos amigos de Ló. De Ló. Sai Ló, é Jó. Dos amigos de Jó. Né? E a gente sabe, por exemplo, que nessa parte da narrativa os amigos dele estão falando besteira. Né? Então, por exemplo, para entender, dentro do próprio livro de Jó, para entender quem está certo, qual é a narrativa, qual é a fala, a gente já precisa ter um olhar do livro. E o livro, por exemplo, de Jó é uma narrativa que, olha só que interessante, que defende uma tese. Como que o sofrimento pode chegar na casa do justo? Então, qual é o tema teológico de Jó? É esse. O justo sofre. Então, não tem muitas outras respostas teológicas nesse livro. Então, por isso que eu não posso falar que uma narrativa só, ela responde todas as questões teológicas que a gente precisa ter. Tá bom? Então, a gente não precisa se aproximar de uma narrativa querendo extrair tudo dela que ela não se propôs a fazer. E isso cai lá no início da aula, quando eu estava falando que uma narrativa não é. Se a gente começa a fazer esse esforço extra, que não é necessário, a gente pode cair numa alegoria. E a gente pode querer achar significados ocultos debaixo de uma narrativa e que não existe. Né? Então é muito importante a gente saber disso. As narrativas podem ensinar explicitamente, declarando algo de forma clara, como a promessa feita a Abraão em Gênesis 12, ou implicitamente, ao subentender alguma coisa sem chegar a declará-la. Como, por exemplo, Deus está agindo o tempo todo no livro de Esther, mas o nome de Deus nem aparece. Então, a narrativa pode, e eu já falei para vocês que esse uso de pode, ele é de propósito, porque pode, mas em determinados momentos isso vai acontecer, mas nem sempre vai acontecer. Mas ela pode ter ali. E você tem ali, de fato, um ensinamento muito explícito a Abraão. Falando, olha, eu estou te fazendo uma promessa. De você vai vir um descendente que vai abençoar todas as famílias da terra. E pode aparecer de forma implícita. Que a gente vai ler no texto. Todo mundo sabe que Deus está agindo no livro de Esther. Você tem jejum, você tem todas essas questões. Porém, contudo, entretanto, o nome de Deus não aparece uma vezinha no livro de Esther. Então, a gente precisa estar atento nas narrativas aos ensinamentos explícitos e aos ensinamentos implícitos. E olha só, aqui tem que ter um cuidado extra. Porque leia-se implícito possível. E não uma alegoria, não há um fato obscuro. Né? Esse dia eu estava vendo um camarada comentando sobre uma partícula hebraica, que essa partícula tem duas letrinhas, que é a primeira e última do alfabeto hebraico. E aí o cara está falando, não, porque isso aqui não tem tradução, e essa partícula aparece tantas vezes no texto em hebraico, e Jesus se apresenta como Alfa e Ômega em Apocalipse, e logo essa partícula é Jesus.
não faço esse tipo de leitura, não é saudável para entender narrativa e nenhum texto bíblico. Esse tipo de leitura é uma leitura... eu nem sei nominar, mas não é saudável fazer esse tipo de leitura, não. Essa partícula ela tem uma função de marcar o tempo do texto. Embora ela não tenha tradução, ela tem função. A gente confunde, às vezes, isso, né? Mas é importante a gente não cair nesse tipo de argumentação, porque a Bíblia não tem essa alegoria, não tem esses significados ocultos. Mas todo texto, tá, gente? E aí eu até amplio para mais do que a narrativa. Todo texto ele tem o que está explícito e o que está implícito. Se eu chego para vocês e falo assim, eu fui num restaurante e só a cozinha funcionou bem, só o tempero estava bom. O que está explícito no texto? Eu gostei do tempero da comida. Mas se eu falei só o tempero estava bom, está explícito, certo? Mas se eu falei só o tempero está bom, significa que o atendimento foi ruim. Está implícito no texto. Então, a narrativa ela também tem essa questão. Fui a um lugar e fui no restaurante e só a carne de frango estava boa. Significa que todo o resto que eu comi estava ruim. Mas não está explícito no texto, mas está implícito. Está ali nas entrelinhas do texto. Estou dando exemplos mais simples, mas isso acontece costumeiramente, não só nas narrativas, mas em outros textos, mas também na narrativa. É isso que eu quero dizer, né, com esses significados implícitos. O nome de Deus não aparece no livro de Esther, mas quem respondeu o jejum de Esther e do povo de Israel ali no texto foi o próprio Deus. Ele não está no texto explícito, mas está implicitamente. Gente, alguma questão até agora? Querem fazer alguma colocação? Fiquem à vontade. Então, vamos continuar. Todas as narrativas devem ser interpretadas levando em consideração o contexto histórico-cultural em que ela foi produzida. Isso aqui, gente, é muito importante. Né? Volto a repetir um autor que eu falei semana passada, que é o John Walton, que ele fala dessa interpretação, dessa comunicação de alto contexto que Deus faz na Bíblia. Então, o John Walton, hoje eu vou falar um pouquinho melhor, semana passada eu só arranhei, o John Walton ele vai falar que tem dois tipos de comunicações que a gente pode fazer. Uma de alto contexto e uma de baixo contexto. O que é uma comunicação de alto contexto? É uma comunicação que leva em conta o contexto histórico-cultural da pessoa, as crenças que estão ali no entorno, a forma aquilo que a gente chama de cosmovisão, entender a cosmovisão, conversar com as pessoas a partir do que as pessoas entendem, a partir da cosmovisão, da cultura, etc. E uma comunicação de baixo contexto é uma comunicação que você fala a partir da tua própria experiência, desconsiderando o outro. E ele vai falar que o texto bíblico e as narrativas bíblicas, ele está comentando até um texto ali de Gênesis, né, O Mundo Perdido de Adão e Eva é o nome desse livro que eu estou comentando, que ele fala sobre isso. E ele vai falar que Deus escolheu se comunicar em alto contexto. Em alto contexto, Deus se comunica respeitando a forma como esses seres humanos entendiam, a forma como esses seres humanos concebiam a vida e o mundo. Então, Deus, ele meio que... Deus ele fez isso no máximo com Jesus encarnando, né, na história, na narrativa bíblica. Mas ele sempre fez isso. Ele sempre foi um Deus contextualizado. Ele sempre foi um Deus que falou a partir do outro, para que o outro pudesse entender. Porque, aliás, se eu coloco alguém aqui falando um idioma que ninguém entende, de uma cultura que ninguém entende, se eu estou falando esse mesmo... se eu estivesse dando essa mesma aula para pessoas que nunca tiveram contato, por exemplo, com a fé cristã, com o texto bíblico, essa aula aqui estava sendo uma aula de comunicação de baixo contexto. Né? Então, a gente precisa considerar. Então, quando a gente vai para as narrativas bíblicas, é muito importante a gente levar em consideração o período histórico que essa narrativa foi escrita. Por exemplo, essa narrativa... Vamos pegar um marco, que eu acho que é um marco temporal que todo mundo conhece bastante na Bíblia, que é o cativeiro babilônico. Essa narrativa ela foi escrita antes do cativeiro babilônico ou depois do cativeiro babilônico? Essa narrativa bíblica foi escrita durante o cativeiro babilônico?
E essas perguntas vão ser muito bacanas. Por exemplo, se você for ler em Samuel, vai falar que Deus incentivou Davi a fazer o censo. Se você for ler em Crônicas, vai falar que foi o diabo. Né? Vai falar que foi ali Satanás, né? Um opositor, o opositor que fez com que Davi fizesse o censo. E aí a gente pergunta, mas por que isso? Crônicas é um livro, é uma narrativa tardia. Acontece bem depois de Samuel. E o povo de Israel já tinha tido, no livro de Crônicas, o povo de Israel já tinha tido contato, por exemplo, com os povos persas. E o conceito de anjo só vai ser, na concepção dos judeus, só vai ser desenvolvido depois do contato com os persas. Então, depois do cativeiro babilônico. Antes, o bem e o mal era meio que vinha só de Deus. Porque ainda não tinha essa ideia que tinha seres angelicais. Então, olha só, uma pergunta bobinha, mas que ali você responde a partir da contextualização histórica. Períodos históricos diferentes. Você vai ter, por exemplo, nas narrativas bíblicas, mudanças de conceitos. Né? Por exemplo, na história da revelação, e aqui estou trabalhando essa narrativa como a história da revelação, né? esse tema central das Escrituras, você vai ter um momento da história de Israel que o salmista vai cantar assim, olha, Deus abençoa até a milésima geração daqueles que o amam, mas amaldiçoa até a quarta daqueles que não o amam. Aí você fala, pastor, isso é maldição hereditária? Eu vou falar, calma, meu irmão. Nas narrativas ali do período histórico do profeta Ezequiel, Ezequiel vai fazer uma profecia. A partir de hoje, Ezequiel 28, se eu não me engano, a partir de hoje, nunca mais se ouvirá esse ditado em Israel, quando o pai come a uva verde, o dente do filho embota. Será um ditado para falar que o que o pai faz reflete no filho. Que a partir de hoje, o pecado do pai já não vai ser castigado no filho, e nem o do filho castigado no pai, porque a partir de hoje, a alma que pecar, essa morrerá. Olha só, eu saio de uma esfera extremamente coletiva e venho para uma esfera mais pessoalizada. Né? Então você tem então entender as narrativas a partir dessa considerando o contexto histórico cultural. E aqui eu falo mais uma vez, né? É importante isso para todos os textos, né? Eu estou colocando esses critérios em narrativas, mas eu estendo eles, né, para qualquer gênero literário, qualquer texto que você for ler, até os textos não bíblicos é importante entender e levar em consideração a questão histórico-cultural, o que motivou essa pessoa a escrever daquela forma, etc, etc. Gente, alguma questão? Alguém quer colocar alguma coisa, fazer uma pergunta? Então vamos lá para o ponto 9. Deus é o personagem principal em todas as narrativas. Deus é o personagem principal da Bíblia, mas em todas as narrativas. E isso aqui eu acho muito importante. Beleza, Rosana. Obrigado aí pelo retorno. Eu acho essa afirmação aqui muito importante para a gente entender o texto bíblico e aplicar o texto bíblico. Eu lembro de uma conversa que eu tive com uma pessoa, e a pessoa falou para mim que o texto bíblico era muito machista, e aí usou lá o exemplo da história de Abraão com Agar. E tá vendo aqui, aí que tava falando, tá vendo? Abraão expulsou Agar de casa, né? Que tem lá toda a história de Abraão e Sara estão tentando ter ali um filho, não consegue, aí tem a promessa de Deus, e aí o Abraão e a Sara vão lá e pegam Agar, que era escrava de Sara, e Abraão se deita com Agar para ter um descendente de Sara e Abraão. Né? Isso era permitido na lei da época. Que uma escrava se deitasse com o Senhor e esse filho fosse contado na descendência da própria dona da escrava. Logo, esse Ismael seria filho de Abraão com Sara, dentro das leis da época. E isso vai gerando assim, né? E aí mas a gente tem que dar essa explicação porque esse exemplo, né, foi meio errado. E aí
você tem toda ali uma dinâmica que vai dando problema até chegar com a expulsão de H da casa, né? Com a atitude de expulsão de H mesmo. E aí eu falei assim, mas quem é Deus? E aí a pessoa ficou só usando. Abraão fez isso, Sara fez aquilo, H fez aquilo. Foi usando só os personagens humanos ali da narrativa. E eu falei, mas o que Deus fez nessa história toda aí? Como que Deus agiu? E aí você vai ver um Deus que promete a Agar uma descendência grande igual... Promessas muito parecidas que Deus fez com Abraão, ele faz com Agar. Né? Você vai ter você tem as 12 tribos de Ismael. Então você tem promessas muito parecidas. Foi prometido também um povo grande e numeroso. Deus não permite que Agar saia grávida para morrer no deserto e chegar no Egito como uma mulher sem marido, que poderia render para ela uma escravidão sexual na época. Ela seria vista ali como uma mulher impura. Então, como que Deus se revela? E isso é muito importante para a gente entender quem Deus é e o que na narrativa são aspectos da cultura da época. Lembra, eu preciso interpretar o texto a partir do contexto histórico-cultural. Por que acontece ali de Abraão ter uma permissão de transar, né, com H? Gente, isso seria um escândalo. Você imagina na nossa igreja isso aparecendo numa sessão aí, numa reunião de liderança. Né? Não, fulano pegou lá empregado, deu para o marido. Isso seria um escândalo. Isso seria um assédio sexual, estupro, seria tanta coisa muito problemática. Mas as tábuas de Luzi, que eram umas leis vigentes ali para o período de Abraão, permitia isso. Mas não significa que Deus ele aparece na história aprovando esse aspecto histórico-cultural. Não significa isso. Então é muito importante a gente entender Deus como personagem principal e entender como que Deus está se revelando dentro dessa cultura. Né? Eu falei, a gente estava comentando aqui que na fé cristã Deus se revela na história. Então, se Deus se revela na história, a gente vai ter aspectos históricos que Deus está redimindo também. E ele vem redimindo com o tempo, num processo progressivo até chegar no Cristo. E não é assim também que Deus faz com a gente, né? Deus vai redimindo a nossa história, a gente se converte, aí a gente tem um montão de coisa, né? Um montão de carrapicho, aí Deus vai redimindo a nossa história, e até hoje Deus não está redimindo a nossa história, no sentido de abrir nossa visão, de nos mostrar novos horizontes, de nos dar novos entendimentos, novas experiências. Então é um Deus que age na história. E é um Deus que é personagem principal dessa história bíblica, e é óbvio que eu acredito até que da história mundial mesmo. Mas quando a gente vai ler uma narrativa bíblica, a gente precisa ter esse olhar de analisar a partir do contexto histórico, entendendo que Deus se comunica, né, em alto contexto, né, como o John Walton nos ensina, e que Deus é esse personagem principal que, na verdade, a Bíblia não está preocupada, primeiramente, em mostrar quem é Abraão, em mostrar quem é Davi, em mostrar quem é Esther, em mostrar quem é Jonas. Está preocupada em mostrar como Deus ele age redimindo a história e usa gente que é problemática, esquisita, com muitas virtudes e muitos defeitos que nem eu e você. Então, Deus ele é o personagem principal e a gente precisa entender como Deus vai se revelando. Por exemplo, dentro lá do preconceito do Pedro, como que Jesus se revela? Jesus se revela como aquele que fala, olha, Pedro, o Cornélio é gente, e ele está puro. Ele está puro porque Cornélio é bom? Não, porque eu purifiquei. Então é esse Deus o tempo todo que está aparecendo na história, redimindo a história e se mostrando dentro de culturas com essa comunicação de alto contexto. Eu fico falando que nem a gente, não é a gente falar e não ser entendido. Falar muito e não ser entendido. Deus ele sempre vai tentar se fazer entender, por isso essa comunicação dentro de um período histórico-cultural, mas Deus ali redimindo essa história e essas relações.
Antes de pular o ponto, a gente vai para o último ponto agora. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar alguma coisa? Só vou fazer aqui uma intervenção com relação à maneira como que da maneira que a gente pode até usar como exemplo o motivo de se escrever o Gênesis, né? E Sim, vai se sobrepor ao ensinamento sumério a respeito da criação, que há pelo menos uns 5.000 anos, né, já se difundia a maneira de acordo com o Enumeliste, né, que é o texto. E aquilo ficou na cabeça, a maneira de que o mundo foi criado era conforme aqueles exatamente. deuses. E aí, no Gênesis, vai dizer, olha, não foi nada disso. É como se o pessoal engolisse a seco ali, ó, Deus, um único Deus. Enquanto o Elis falava de deuses, eles são um Deus só, criou todas as coisas. No princípio, criou Deus e ele falou. Não foi cortando a cabeça de ninguém, não foi jorrando sangue de ninguém. Aí isso Exato. aí fica, aí marca o texto. O texto vem para meio que chocar e ao mesmo tempo dar uma nova diretriz. Tipo um basta, ó, chega. Vocês já ensinaram demais o Sim, que não é verdade. Acho que só isso. Ó. exato. Não, show, e muito, muito boa tua fala, porque justamente a narrativa de Gênesis 1 é justamente uma narrativa de origem de forma um pouco apologética mesmo. Né? E é bem interessante que Gênesis 1 é uma poesia. Né? Então, é uma narrativa poética. Olha só que bonito. E isso vai se vendo em toda a construção do texto. Né? A terra era sem forma e vazia. Então, eu dou forma e preencho. Então, no primeiro momento, eu estou dando forma, fazendo ali separação das águas, da terra, do ar e de tudo mais. E depois eu vou preenchendo com peixe, aves e animais terrestres. Então, é toda E aí, se primeiro eu crio o ar, primeiro eu crio as aves. Se segundo eu crio os peixes, as águas, em segundo eu crio os peixes. Então, tem toda uma organização poética. Então, né, e toda uma linguagem ali de poesia que ali no Antigo Oriente Próximo era chamada de poesia sapiencial, a poesia de sabedoria. E é Nos aproxima justamente. bem, né? Pode falar, pastor. Aproxima a gente de uma coerência também. Tem uma Sim, coerência. sim. Ó, as narrativas de origem elas são extremamente simbólicas, né? Trazem muitas figuras, muitas imagens para a gente. Então, ela está narrando o que é real, é óbvio, mas está narrando isso de uma forma muito bonita, cheia de poesia, de símbolos e tudo mais. E essa colocação tua de mostrar ali uma criação feita a partir de um único Deus é muito bacana. Porque o autor de Gênesis não vai chamar, por exemplo, o sol de Shamash. Porque se ele chama o sol de Shamash, o Shamash era a divindade sol da época, ali do contexto deles. Vai chamar de grande luminar, justamente para mostrar, olha, aquilo que vocês acreditam que é um nascimento a partir do casamento dos deuses, porque muitos dos nascimentos do politeísmo, um deus casa com uma deusa, tem um filho e esse filho é o sol. Né? Tem um filho, o outro é a lua. Né? Os deuses também são frutos ali dos relacionamentos de outros deuses. E o texto de Gênesis 1 não. Está mostrando, por exemplo, uma narrativa de origem, uma narrativa de criação, a partir de um único Deus. Então, isso é muito legal parar para pensar. É feito de forma poética, o que torna o texto muito bonito. Muito bem elaborado, né? Muito bem ali dividido Quando a gente for estudar poesia, a gente vai entender um pouquinho mais o que é paralelismo. Né? Posso até voltar ao texto de Gênesis 1 para explicar melhor, né? Os paralelismos que acontecem ali no texto. E, de fato, muito bonito, bem legal. As narrativas são muito bonitas, né? As narrativas bíblicas são muito bonitas. Gente, a história de Abraão é uma preciosidade, né? O pessoal no deserto, é tudo muito bonito. Eu pelo menos, gosto bastante. Né? E ler nessa tônica dos personagens como seres humanos e tudo mais é uma coisa fantástica assim, de
Da gente ver essa galera ali, né, e vibrar com eles, e ficar zangado com eles. Isso é bem legal. Então, eu vou falar de algumas preocupações finais, e em qualquer momento que alguém queira fazer uma pergunta, pode fazer tanto por escrito, ou pode abrir o microfone e pedir para falar. Fiquem à vontade, tá, gente? Para falar, se alguém quiser contribuir com alguma coisa, fiquem à vontade, que isso enriquece a aula. Preocupações finais. Eu volto a falar da alegorização. Né? Na hora que a gente vai interpretar o texto bíblico, foca no significado claro do texto. Pastor, como que eu faço isso? Vai estudar contexto histórico, gênero literário, vai se esforçar para entender o texto. Relegue ao texto uma reflexão. Não precisa ir além do texto, não precisa... Fica no texto. Pensa o texto. Encara o texto como uma narrativa a partir daquilo que a gente está conversando sobre narrativa. Cuidado com a questão da contextualização. A gente pode descontextualizar o texto. Acontece quando não observamos o momento histórico em que o texto foi escrito, caindo num erro que a gente chama de anacronismo. Isto é, tentar interpretar o texto que foi escrito há milhares de anos através de uma lente da agora. Vou usar, como a gente estava falando da narrativa de Gênesis 1, usar, por exemplo, a narrativa de Gênesis 1 para responder questões científicas. Isso é um anacronismo. O autor sagrado ele não estava preocupado com questões científicas, até porque o método científico vai acontecer a partir do século XIX. Então, a gente querer olhar o texto ali de Gênesis 1 a partir de uma ciência que não seja a ciência da literatura e da linguística, e a ciência da história, né, a partir do contexto histórico, querer botar ali como se... Não está preocupado com isso. O texto não está preocupado em provar ou desprovar o Big Bang. Então, olhar esse texto da antiguidade a partir dessas descobertas científicas contemporâneas vai dar ruim. Não trabalha o texto de forma anacrônica. Não tenta entender, por exemplo, a atitude de Abraão com Agar a partir da vivência atual. Vamos entender o que significava para a época e entender o caráter de Deus a partir de como Deus se revela dentro daquela cultura. E como ele vai redimindo aquela cultura. Então, a gente tem que ter cuidado com essas questões anacrônicas. Isso acontece muito, tá? Ok, vamos uma coisa que acontece muito. Quando a gente lê... A fé, de fato, ela é atemporal, mas a fé não é ciência. Né? A fé, eu fico falando que a fé está na esfera... A fé também não é irracional, tá? A fé é suprarracional. Ela está além da razão humana. Né? Por exemplo, não tem como a gente colocar no laboratório que Jesus morreu e ressuscitou. Não tem como não, gente. Isso é fé mesmo. E ela está além da razão. Porque quando a gente acredita na ressurreição de Jesus, a gente não acredita só que um ser humano ressuscitou. A gente acredita que Deus encarnado ressuscitou e quando ele ressuscita, ele levanta uma nova criação com ele. Né? Isso não é do laboratório, isso é da fé, é do texto bíblico. Né? E a gente tem uma fé que ela é revelada pela Bíblia. Então, a nossa fé é uma fé por revelação. Então, a gente consegue usar critérios da ciência para entender melhor a fé? Consegue, a história, a arqueologia, etc, etc. Mas a gente não pode levar conceitos da ciência para o Gênesis 1, porque senão vai dar ruim. Né? Porque o autor sagrado não está preocupado com isso. Né? A fé ela é suprarracional, ela está além, inclusive, na minha opinião, até além... além... A fé ela vai mostrar as coisas últimas, né? As finalidades, os propósitos, enquanto a ciência ela vai fazer uma descrição da realidade, por exemplo. É isso. Não sei se eu me fiz entender. Então, beleza. Então, a fé está além disso tudo, porque a fé está tratando das coisas últimas, do sentido da vida, por exemplo. A ciência ela pode descrever a vida, no sentido, como que um gatinho nasce, quais são a melhor ração para um gatinho, vamos desenvolver, mas ela não vai dar um sentido para a nossa experiência humana. E, por exemplo,
né? Porque a gente gosta do gatinho, a gente tem até conversas aí, um monte de conversa, mas existem coisas que são supra, sabe? Então, além disso, então, além dessas explicações assim. Como eu não sou um cientista, eu paro por aqui para não falar besteira. Mas é importante a gente não fazer esses anacronismos para interpretar o texto bíblico, porque senão dá ruim, sabe? Não é um caminho muito saudável de interpretação, não. Da Bíblia, tá, gente? Seletividade, considerar as partes em vez da totalidade. Todas as histórias bíblicas nos levam à história da redenção. Por isso, é necessário observar o texto bíblico pelo todo e não apenas pela parte. Tem um livro aqui que eu indico muito, tá, gente? Tem um autor brasileiro chamado Bernardo Shaw, e ele tem um livro chamado História da Redenção. Né? Eu acho que para entender as narrativas bíblicas de uma forma mais na totalidade delas, esse livro ajuda muito, porque ele vai mostrando como que o enredo do bíblico ele vai se amarrando, né, até chegar em Jesus. É um livro muito bom, né? Acho que vale a pena lê-lo para a gente conseguir entender isso. Porque se a gente pegar só textos de forma seletiva, a gente pode fazer muita besteira. Vamos pegar um exemplo que a gente usou aqui de uma narrativa polêmica. Uma narrativa de polêmica. Elias. Elias, ele vai lá para o Monte Carmelo com os profetas de Baal. Ele vence os profetas de Baal e depois o que Elias faz? Mata os profetas de Baal. Se a gente fica só com esse texto, a gente vai produzir violência contra pessoas de outras religiões. Então, a narrativa bíblica ela precisa ser interpretada no contexto histórico. A gente não pode fazer isso de forma seletiva. A gente precisa entender que essa narrativa ela continua e ela termina em Cristo. Né? Então, é importante a gente não fazer essas seletividades na hora de interpretar para fazer pensamento bíblico, porque senão a gente pode fazer besteira. Outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é a falsa combinação. É muito comum a gente ver em algumas pregações a pessoa fazer assim, uma salada de versículos, né? Então a gente tem, olha, então o que é uma falsa combinação? Não devemos cair no erro de juntar um texto no outro texto sem termos total convicção que de fato eles estão concordando. Por exemplo, podemos olhar Deus como nosso pastor pelo Salmo 23 e Jesus como nosso pastor em João capítulo 10. Mas não devemos confundir casa do Senhor, no Salmo 23, com a igreja. Pois a casa do Senhor, no contexto desse salmo, é uma referência ao tabernáculo. O templo não havia nem sido construído ainda, é um salmo de Davi, né? Tampouco podemos confundir os inimigos do Salmo 23 com os irmãos da nossa congregação. Então a gente não pode fazer essas combinações falsas, essas combinações que não condizem com a realidade. Por exemplo, se a gente quiser fazer uma aplicação com o Novo Testamento a respeito de quem é a casa de Deus, a gente pode fazer com Pedro. E o que Pedro vai falar? Vocês são a casa de Deus, né? Vocês são esse edifício que eu estou sendo construído, que estão sendo construídos. Vocês são pedras vivas nessa construção. Então, aí a gente conseguiria falar, por exemplo, que a casa de Deus ela é composta dos crentes em Cristo, mas não uma questão de templo arquitetônico. Então, as comparações, entende? A gente não pode fazer falsas combinações. E a gente é muito tentado a fazer isso. Às vezes vem um texto, vem outro texto, vem outro texto, a gente não para analisar, para ver como que houve esse desenvolvimento tecnológico, eu estou falando em ciência, fiquei com tecnologia na cabeça. Como acontece esse progresso da revelação, como que os autores do Novo Testamento ressignificam essas narrativas, esses textos. Então a gente tem que ter cuidado com essas combinações que são feitas assim precisa pensar, parar e ter convicção de que na hora de fazer as combinações para a gente fazer isso direitinho, tá bom?
Daniel, Oi. mas você pode exemplificar esse assim, tão pouco podemos confundir os inimigos do Salmo 23 com o irmão da nossa congregação. Porque no final do texto, ele fala: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Né? Embora não seja um texto direto a outro texto bíblico, mas é uma aplicação direta, e uma das questões que a gente faz quando está interpretando é a aplicação. Né? Então a gente não deve aplicar como se esses inimigos que Deus prepara uma mesa diante da gente, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Ah, são meus irmãos em Cristo. Aqui é aquele irmãozinho que me persegue na igreja. Não, esse tipo de trato, né, com texto bíblico, seja narrativa, que eu até usei um salmo, podia ter usado uma narrativa que seria melhor, mas esse tipo de aplicação não é muito legal, não. Pegar, por exemplo, algum personagem bíblico que a gente não gosta, pega lá as narrativas de Balaão, de Jezabel. Aí tem uma irmã que vai com um batom mais vermelhão na igreja. E aí, ó, o espírito de Jezabel, essas. Não é um caminho interpretativo, não. Né? Agora, quando a gente entende as narrativas e a gente consegue interpretar essas narrativas a partir de coisas do Novo Testamento, é bem legal. Quer ver uma parada que é um link? E aí eu vou usar uma combinação que é a partir de uma narrativa. Eva olha o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela deseja, certo? Então ela olha, deseja e toma, pega o fruto, certo? Aí Jesus no sermão, ele vai falar o quê? Se o teu olho direito, porque essa combinação de olhar, desejar e pegar é uma coisa que está fazendo, quando Jesus está falando isso, a gente pode falar que é um eco ao Gênesis. Porque a gente vai ter em outras passagens essa mesma questão do olhar, desejar e tomar. Davi olhou Betseba, certo? Desejou e pegou. Tomou para si. Então, essa combinação ela vai aparecendo em vários textos bíblicos. E eu usei 3 narrativas para mostrar isso. Aparece com Eva, aparece com Davi, vai aparecer em outros, mas assim, de cabeça é mais difícil ficar lembrando. Mas é só para mostrar assim, que aparece em Eva, aparece em Davi e aparece em Jesus falando. Então, se teu olho te fez pecar, arranca o lance fora de ti. Ou seja, você treine teu olhar para você não ter um olhar parecido com a da Eva, para você não ter um olhar parecido com o do Davi, né? E isso te faça tomar. Mas se você passou do critério do olhar e desejou, arranca a tua mão e lança de ti. É óbvio, só que aí, olha só como a gente tem que ressignificar, é óbvio. É óbvio que Jesus não está falando isso de forma literal, né? Mas ele está falando, olha, vocês precisam treinar o olhar de vocês, o toque de vocês, né, para que vocês não caiam nos mesmos erros de gente que olhou, desejou e tomou. Então a gente vai ter essas combinações que são verdadeiras, existem muitas na Bíblia, mas a gente precisa fazer isso com muito cuidado, com muito esmero, e a gente precisa ter convicção, né, desses paralelos, dessas combinações que a gente pode fazer. Tá bom? Alguma questão? Alguma dúvida? Então vamos ir aqui para o último ponto, que é o ponto da redefinição. Então, o que é uma redefinição? O que é uma redefinição? Acontece quando alguém deixa o sentido claro do texto para tentar melhorá-lo. Em outras palavras, é a tentativa de dar uma forcinha para a palavra de Deus para gerar emoção ou um sentido mais espiritual. Como, por exemplo, a gente faz muito isso quando Paulo diz para o guarda lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O que está acontecendo ali? Paulo e Silas estão presos e eles oram, acontece ali um terremoto, as cadeias se abrem e o guarda fala, vou me matar, eu vou tirar minha própria vida, estou
estou morto mesmo, vou me matar aqui. E Paulo fala, não, nenhum preso fugiu. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E aí, olha só que interessante, Paulo não estava falando de uma salvação espiritual nesse momento. Até porque não tem como ninguém se converter por ninguém. Não tem como Paulo falar assim, olha, crê em Jesus aí e a salvação vai ser partilhada aí para todo o resto da tua família. A conversão é da esfera pessoal. O apóstolo diz essa frase em um contexto muito específico. Né? Como eu falei, né? Eles estavam presos. Você tem ali um abrir da prisão e Paulo fala, não, não se mata não, porque está todo mundo aqui. E o que acontece? É o kit de salvação que alguns pregam. Rapaz, isso dá pano para manga. Depois, eu atendi uma mulher que o pastor prometeu a ela que se ela crescesse em Jesus seria salvo todo mundo da casa dela, e depois o filho dela foi assassinado. Né, fazendo besteira. Né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas de tentar melhorar o texto bíblico. A gente não precisa fazer isso. A palavra de Deus é suficiente. Ela dá conta. É só a gente interpretar com carinho, com seriedade, debaixo de uma devoção, que as coisas vão, que o evangelho vai produzir os efeitos que tem que produzir. Então, existia uma lei romana que dizia que se os presos fugissem, tanto o guarda responsável como a família deles receberiam uma... Eu botei aqui receberia uma pena de morte, que nesse caso aqui seria uma pena de morte, mas ele receberia a pena do preso fujão. Como ali ia fugir todo mundo, ia ser pena de morte. Por isso Paulo diz, para ele não se matar, pois ninguém havia fugido, e com isso ele e a família deles estavam salvos. A palavra salvo, em grego, na sua tela, também pode ser traduzida, ser colocado em segurança. Olha, não se mata não, porque crê no Senhor Jesus, porque já aconteceu um milagre aqui, meu irmão. Que era para os presos fugir, mas eles não fugiram. Esse é o milagre. Crê no Senhor Jesus porque você está num lugar de segurança. Fica tranquilo, não precisa se matar. Né? Então, quando a gente compara esse texto de Paulo ao texto que Pedro foge, lá em Atos 12:19, Pedro foge, o que acontece com o guarda? Ele é castigado, ele recebe o castigo que Pedro é, o castigo de... Desculpe com a participação especial da minha... Exato, poupar a casa da tragédia e do suicídio, cara. É um milagre gigante. É óbvio que isso vai se converter na salvação espiritual dessa família. Vai se converter na conversão de todo mundo, porque o milagre foi muito grande, gente. Imagina, abriu uma porta de cadeia e ninguém fugiu. Com tudo quebrado. É um milagre. E esse guarda falou, opa, esse Jesus aí é interessante mesmo. Vamos aí crer em Jesus. Outra coisa que a gente tem que interpretar num texto desse é que Paulo está falando especificamente também desse cara da família. Não é uma promessa estendida a todo mundo que lê esse texto. É uma narrativa. É uma narrativa. Não é um mandamento, uma promessa. É uma narrativa. Então, pode acontecer de histórias serem muito... Ah, Danilo, mas quando eu li, o Espírito Santo falou no meu coração que essa experiência do carcereiro ia acontecendo na minha família. Mano, aí é você, a tua experiência, a tua com Deus, eu não vou me meter nem me interpor entre ela. Mas quando a gente vai interpretar o texto, a gente não pode falar isso. Se Deus ele ressignificou o texto no coração de alguém e refez uma promessa para alguém, quem sou eu para falar que não fez? Agora, quando a gente vai interpretar o texto, a gente tem que ter cuidados quando a gente vai pregar e ensinar esse texto. Porque que não é uma promessa, é uma experiência do guarda ali do carcereiro romano. E 2, é que o milagre ali foi a salvação mesmo física dessa família. E quando a gente vai comparar com Atos 12, como eu já falei, o carcereiro de Pedro recebe uma pena por ter deixado Pedro fugir. Só que aí não seria a morte, porque Pedro não tinha sido condenado à morte. Então, quando a gente vai olhar esses textos, é importante que a gente faça essas interpretações com muito cuidado. Né? A narrativa ela não é uma promessa. E isso é importante. Em outros gêneros que a gente vai estudar, eu vou falar isso também. Né? Olha, isso aqui não é uma promessa.
João 15:7. Vamos ler o João 15:7? Para eu entender aqui. Hoje os meus bichinhos estão querendo participar também da aula, né? Então a Valentina já deu uns latidinhos, agora a Miriam tá miando. Olha só que interessante, João 15:7, no sermão de Jesus, isso aqui é uma promessa dele. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Agora, é uma promessa que a gente tem que entender ela dentro do contexto da fala de Jesus. Vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem será concedido se vocês permanecerem em mim. Porque se vocês permanecerem em mim de forma fixa, os meus pensamentos serão os pensamentos de vocês, a minha vontade será a vontade de vocês. Então, vocês vão fazer as coisas de acordo como eu faria. E se vocês forem fazer as coisas perfeitamente como eu faria, o meu pai vai conceder a vocês aquilo que vocês pedirem. Por isso que, né, então, interpretar dentro desse último sermão, né, que Jesus faz ali no Evangelho de João, tá bom? É importante a gente ler esses textos aí de início, né, dentro do que a gente chama de perícope, né, de uma unidade de sentido. Então, gente, eu encerro, né, fazendo um pequeno resumo, né? As narrativas são histórias. Narrativa tem tipologia, então a gente vai ter tipos de narrativa, romance, narrativa com linguagem poética, tipo lá em Gênesis 1, narrativa de origem, narrativa em forma em tipo de tragédia, etc., né, como a gente viu lá no início da aula. A gente tem que ter cuidado, porque a narrativa, do que elas não são. Então, as narrativas, elas não são apenas histórias contadas de personagens antigos, né? Porque esses personagens antigos que existiram, no meu parecer, eles são também um tipo de nós, né? Um arquétipo de quem nós somos, exemplos, por isso que nós nos identificamos tanto com eles. E as narrativas, elas são histórias, então elas não têm doutrina pronta, elas estão preocupadas em gerar na gente experiências a partir dessas leituras, e para a gente fazer doutrina pronta, a gente tem que ser responsáveis em aplicar outros textos bíblicos a elas e tudo mais, né, pensando nessa lógica sistêmica das escrituras. As narrativas, elas são... a maioria do texto bíblico são escritas em narrativa, né, 70% aproximadamente ali da literatura bíblica é escrita em narrativa, porque Deus sabia que a gente gostava de contação de história, né? A gente gosta de ouvir uma história. Então, é importante que a gente faça isso. As narrativas, elas não estão preocupadas em mostrar de cara para a gente o que está certo e o que está errado, porque o primeiro momento da narrativa é a contação de uma história, né? Dei até um exemplo lá de Saul indo ao necromante para falar com Samuel. É uma narrativa que deixa a gente meio que em suspense, né? A gente precisa de outros textos bíblicos ali para entender melhor essa narrativa. A gente precisa interpretar na narrativa e falar, olha, essa regra pode ser aplicada até a outros textos. As questões que estão explícitas e as questões que estão implícitas nas narrativas, e a gente precisa ter cuidado aí de não alegorizar as narrativas, de não descontextualizar as narrativas, de não fazer combinações que são combinações que não cabem nessa lógica sistêmica das escrituras, como eu expliquei antes, que eu chamei isso de redefinir, e a gente não precisa redefinir, né, os textos. Né? Os textos bíblicos dão conta a partir do momento que a gente os interpreta de forma saudável ali, contextual. A gente não precisa dar uma melhoradinha no texto para ele dizer aquilo que ele não está dizendo. Beleza, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Só para acrescentar aí na citação de João 15:7,
quem permanece nele, quando pede, não pede os seus próprios deleites, né? Aquele que está em Exato, Cristo. Aí fazendo uma contraposição com Tiago 4, Tiago. 3. Não se Não, e olha a pediu importância de... do mal, você corre o risco de não receber. Às Exato, vezes até recebe, mas recebendo, ainda que receba, o resultado não vai ser o melhor, pode ter certeza. exatamente. Então, e é bem legal, né? São dois textos que estão falando de oração, e um está falando, olha, se vocês permanecerem, beleza, mas e aí Tiago fala, mas se pedir para o próprio proveito, talvez vocês não recebam. Então, essa contraposição aí foi muito boa. E aí, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa, contribuir com alguma fala, fazer uma pergunta? Ela quer aparecer de qualquer jeito. Ó. Ela chega em casa, ela já quer vir pro colo. Então ela fica aqui cercando, fazendo, aprontando, só para chamar a atenção. É o seu momento gabeira. Então é isso, gente. Sim. Então é isso. Gente, eu vou parar de gravar, mas se alguém quiser perguntar alguma coisa até depois da gravação, fique à vontade, tá bom?